Livro de Jó, nós estamos estudando às quartas-feiras o texto de Jó. Se você não conhece essa história, eu vou fazer um rápido resumo. A história de Jó tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual que Jó não sabia. O texto diz que o diabo se apresentou diante de Deus e que Deus elogiou a vida de Jó no mundo espiritual. Uma coisa é ser elogiado pelo pai, pela mãe, outra coisa é ser elogiado pelo marido, pela mulher, uma coisa é ser elogiado por Deus. E Deus aponta para Jó no mundo espiritual e chama o diabo para uma conversa e diz assim: você viu o meu servo Jó, é um homem justo, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Que coisa fantástica a gente ouvir isso. Ouvir isso de um pai e de uma mãe já seria lindo, sim ou não? Ouvir isso do marido, da esposa, seria sensacional. Você tem um pai e uma mãe que pode dizer isso de você? Você tem um cônjuge que pode dizer isso de você? Agora, melhor ainda, é se Deus pode dizer isso de mim, de você. Porque talvez o pai e a mãe a gente enrole, sim ou não? Talvez um cônjuge a gente consiga também enganar. Mas a Deus nós não enganamos. E Deus aqui declara de Jó que ele era justo, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Mas você também conhece a parte trágica de Jó. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos, perdeu a sua saúde. O tal do dia mau bate na nossa porta. O dia do desemprego, o dia do diagnóstico de doença, aquele dia chega. A pergunta agora, para mim e para você: quando esse dia bate nas nossas portas, o que os nossos lábios vão declarar? Porque o texto que nós vamos ler agora vai dizer que Jó não pecou com a sua boca. Livro de Jó, capítulo 2. Vamos do versículo 1 até o 10. Livro de Jó, capítulo 2, do 1 ao 10. Você pode acompanhar na tela também, diz assim: num dia em que os filhos de Deus, aqui é uma ideia dos anjos, seres espirituais, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Só um pequeno comentário aqui: se o diabo tem a cara de pau de se apresentar diante de Deus, você não acha que ele tem sido andado na minha e na sua vida também? Na minha casa e na sua, no meu trabalho e no seu? Nós precisamos ter essa consciência que o inimigo não cansa. Ele está ao nosso derredor, procurando um espaço, uma brecha para tragar. Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Entre aspas, para ver se ele não diz alguma palavra contra o Senhor. Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, ou seja, no meio da poeira, pegou um caco de barro,
talvez um pedaço de telha, de pedra, para com ele raspar as feridas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, o que diz o texto bíblico? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós vamos à tua presença, gratos, ó Deus, pelo testemunho aqui do meu amigo Luciano, pela alegria de ver seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seus sobrinhos aqui presentes, gente querida, gente amada, gente que a gente aprendeu a gostar, a caminhar junto desde criança. E eu te louvo, Senhor, pela vida da família Oliveira, pelas demais famílias aqui representadas nessa noite também, pela história de vida de cada um. E o pouco que nós conhecemos das histórias das famílias, a gente sabe, ó Deus, que cada família tem o seu tempo de luta, o seu tempo de dificuldade, o seu tempo de aperto financeiro, o seu tempo de questões de relacionamento entre pais e mães, entre irmãos. Todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas há uma diferença, ó Deus, porque a tua palavra diz que é possível passar pelas lutas e dificuldades sem insultar o outro, sem ofender o outro, sem pecar com os lábios. E nós queremos nessa noite nos desafiar a encarar, ó Deus, as dificuldades do tempo presente com lábios santos, com lábios puros, com palavras de bênção, com palavras de alegria, com palavras de incentivo, com palavras de louvor e adoração. Por isso fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A gente não tem todo o detalhe do relacionamento de Jó com a sua esposa. A gente não sabe os detalhes. O que o texto nos sugere é que no momento da luta, no momento da dor, no momento do aperto financeiro é que ela apareceu. Lá no capítulo 1, quando nós lemos, diz que os filhos de Jó, os meninos e as meninas, se relacionavam, faziam festas, faziam banquetes, um visitava a casa do outro para comer, para se alimentar, para se alegrar. Luciano, quem que da família, dos irmãos, dos sobrinhos, é que vai na casa do vô para filar um pão, filar uma boia? Quem que vai? É o Tiago. É o Tiago, é o que mais? O Felipe, o Bruno. Não, fiquei sabendo que quando o Bruno vai, ele leva o pão, pelo menos. O Tutu. Então, assim, era uma família de amigos, uma família, de alguma forma, parceira, quando estava tudo bem. Depois você vê o capítulo 1 em casa, e o texto vai dizer que eles estavam na casa de um e na casa de outro comemorando. Não fala da mãe, mas diz que Jó orava pelos seus filhos. Eles estavam em festa, eles estavam em alegria, têm saúde, têm trabalho, as coisas estão caminhando bem. Jó orava, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Outro dia, conversando com o seu Clemente, nunca perdi uma partida de dominó jogando com o seu Clemente. Não é verdade, seu Clemente? Nós dois juntos nunca perdemos. Jogamos pouco, mas sempre ganhamos. E o seu Clemente falando das suas orações, ele dizendo que toda noite ele separa o tempo dele para orar a Deus. E eu brinquei para ele, eu falei, seu Clemente, dá uma resumida no nome dos netos, dos bisnetos, senão vai passar a noite inteira orando, né? Se for orar por cada um, né? Se ele dedicar um tempo a orar pelo Tiago e pelo Bruno, é madrugada inteira. É os dois que dá mais trabalho, né? Mas, queridos, o pai orava, Jó orava pelos seus filhos, mas não fala da mãe. Aqui não é uma crítica à questão da pessoa da mulher, é uma crítica à incredulidade da mãe, da esposa. Porque quando estava tudo bem, não apareceu o nome dela. Mas quando chegou a dureza, quando o mercado não está completo, o armário está vazio, a geladeira está vazia, a conta de água e de luz acumulou. No dia da dificuldade, no dia mau, ela apareceu. E ela não apareceu para incentivar,
Olha, vamos orar ao Senhor. Eu sei que você está passando por uma situação difícil, eu estou aqui ao teu lado. Da mesma forma que eu caminhei com você na alegria, e isso é uma promessa que se faz no casamento, sim ou não? Ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza, na pobreza. E eu tenho sempre falado para minha esposa, que a gente tem caminhado junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e eu estou doido para caminhar com ela na riqueza. Na pobreza a gente tem ido bem, mas vai chegar esse momento, em nome de Jesus. Mas a gente é rico no Senhor, amém? Você se sente privilegiado? Nós somos ricos. Família rica, seu Clemente, sim ou não? Glória a Deus, a família rica no Senhor, e a gente louva a Deus por isso. Só que aquela mulher não, aquela mulher infelizmente, no momento da dificuldade, ela veio com palavras duras, ela veio com palavras de desânimo. Difícil, se um irmão joga o outro para baixo, se um pai joga o filho para baixo, se o filho joga a filha para baixo, ela aponta o dedo de uma maneira forte e diz: você ainda conserva a sua integridade? Como é que você consegue ser um homem crente, um homem santo? Como é que você consegue estar dentro da igreja? Como é que você consegue ter esperança no Senhor se tudo deu errado? Está na hora de você radicalizar, de mudar tudo. Amaldiçoa Deus e morre. E Jó repreende ela. Jó não trata a sua mulher à altura do que ela falou. Porque a palavra da mulher de Jó é uma palavra de blasfêmia, que foi exatamente o que o diabo esperava. Versículo 5, o diabo diz ao Senhor: estende a tua mão, toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema. Jó não blasfemou. E ele foi empurrado, incitado: vai lá, blasfema, vai lá, retruca, vai lá, reclama. E Jó falou: eu não. Você pode agir como uma pessoa sem juízo, mas eu vou conservar os meus lábios puros. Jó foi incitado, mas não pecou com os seus lábios. E dentre os vários pecados dos lábios, eu quero destacar 2, que eu e você precisamos evitar e combater em nome de Jesus. Passa mais uma. No nosso primeiro encontro, a gente falou sobre reclamação e murmuração. E nós precisamos calar a boca, e não reclamar, e não murmurar. Tem um cântico que vez por outra a gente canta, que diz que a gente vai passar pela luta, louvando e glorificando a Deus. A gente não vai murmurar. Passa mais uma. Semana passada ou retrasada nós falamos sobre difamação e falso testemunho, que é falar mal do outro. E hoje, pode passar mais uma, a gente vai falar sobre insultos e ofensas. Mateus capítulo 5, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E é o tribunal do Senhor aqui. E quem chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno do fogo. A mulher de Jó diz assim: blasfema, reclama, murmura, insulta, xinga, fala alguma coisa. E diante, querido, das questões do mundo, como nós temos agido? Pode passar mais um aí, por gentileza. Judas capítulo 1, versículo 9. O texto vai dizer, olha só o que Judas fala. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, para quem conhece um pouquinho da história bíblica, vai lembrar que Miguel foi um grande guerreiro espiritual do Senhor, ou é um grande guerreiro. Miguel é o anjo que repreende o inimigo. Miguel é o anjo que junto com Gabriel são os que mais aparecem no texto bíblico. E quando entrou em conflito Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, Miguel, que tinha autoridade, que tinha patente, que poderia fazer um pronunciamento contra o próprio diabo, o texto diz que Miguel não ousou pronunciar sentença difamatória contra o inimigo. Pelo contrário, ele disse que o Senhor repreenda você. Queridos, como que eu e você temos agido
Eu queria que você entendesse que todo insulto que fazemos contra alguém, nós estamos insultando aquele que o criou. Presta atenção. Se você está insultando uma pessoa, você está insultando aquele que o criou. Quando alguém insulta, para quem é pai aqui, quando alguém insulta os nossos filhos, você não se sente ofendido? Sim ou não? Quem é pai e quem é mãe aqui? Se alguém insultar o seu filho, mesmo que tenha razão, o menino, a menina pisou na bola, mesmo que tenha razão, a pessoa insultou o teu filho, como é que você se sente? Como você se sente? Brava. Como é que você se sente? Brava. O que mais? Valente. Como é que a gente se sente? Indignado, com raiva, porque insultou o nosso. E quando a gente insulta alguém criado à imagem e semelhança de Deus, como que você acha que Deus se sente? Ah, pastor, mas aquele meu vizinho, aquele meu irmão, aquele meu cunhado, aquele meu primo, aquele meu tio, aquela minha tia, a pessoa fez isso, aquilo, aquilo outro, ela pisou na bola comigo, eu não tenho direito de insultar, não. Você pode até ter direito de cobrar o que a pessoa te deve, você tem direito de reclamar da atitude dela, você pode fazer outras questões, insultar não. E o texto vai dizer que nem Miguel, está ouvindo, né, Miguel? Nem Miguel, a gente tem um Miguel aqui, nem Miguel ousou insultar o próprio diabo. Na cabeça de muita gente, a atitude de Jó é a atitude de um homem frouxo. Esse Jó é frouxo, esse Jó é bunda mole, esse Jó não tem coragem, porque se Jó fosse homem, porque se Jó fosse macho de verdade, ele teria retrucado a altura. Jó não era frouxo, pelo contrário, Jó foi muito corajoso, Jó foi muito homem, homem de Deus, porque retrucar a sua esposa seria fácil para ele, mas naquele momento, ele se calou diante de Deus. Queridos, retrucar e ofender uma pessoa numa situação, não mostra o quanto eu e você somos mais homem, ou quanto a gente é mais macho, mostra que nós não temos é controle. E a palavra de Deus vai dizer que um dos frutos do Espírito, um dos gominhos do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade me ajuda, irmãos, mansidão e domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei, não há cobrança. Bem-aventurados são aqueles que retrucam, bem-aventurados são aqueles que reclamam, bem-aventurados são os que murmuram, bem-aventurados são aqueles que partem para cima e resolvem as coisas no peito e na raça. É isso que a Bíblia diz? Bem-aventurados são os mansos e os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus e esses verão a Deus. Você crê nisso? É difícil, não é? Não é difícil? Tem dias que não dá vontade de ir. Sim ou não? Dá vontade. E quem nos segura? Quem nos controla? Me ajuda? Quem nos segura? Quem nos controla? O Espírito Santo de Deus. Jó poderia retrucar a sua esposa. Ah, agora você quer falar. Quando estava tudo bem, quando o armário estava cheio, a geladeira estava cheia, quando o carro estava na garagem com o tanque cheio, você nunca falou nada. Quando todo final de semana a gente ia na casa de um, na casa do outro, comer banquete, comer churrasco, passar o final de semana prolongado na praia, você nunca reclamou nada. Agora você quer falar? Jó tinha direito de falar isso? Humanamente falando? Tinha. Jó tinha direito. Mas Jó decide não abrir a sua boca. Não porque a sua mulher não merecesse, mas porque Deus não merece que nós insultemos as pessoas. Querido, nós não fazemos porque a pessoa merece ou não merece. Nós fazemos porque nós entendemos que todo insulto é contra Deus que criou todas as coisas. Diante da mesma situação, a mulher também perdeu os filhos, sim ou não? A mulher também perdeu os bens familiares, sim ou não? Ela só não ficou doente. Mas a mesma tragédia que aconteceu com Jó, aconteceu com ela. Qual a diferença dela e de Jó? Qual a diferença? O que vocês acham? Jó era íntegro, né? O texto diz. O que mais? A fé. O que mais?
Quem que falou que eu não vi? Oi? Temente a Deus. Queridos, a diferença é que, segundo o texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 16, se der para pôr aí, Miguel, eu agradeço, o insensato mostra logo a sua ira. O tolo, o descontrolado, o imprudente, o ímpio, o perverso. Provérbios 12, 16. Mostra logo o que tem, mostra logo quem ele é. Mas o prudente ignora os insultos. A pessoa te xingou de alguma coisa. Você é aquilo? Você é aquilo que a pessoa xingou você? E por que você está preocupado? A pessoa te xingou de um palavrão, te insultou, te xingou de alguma coisa. Você é aquilo? Meu irmão, deixa entrar no ouvido e sai no outro. Tenha paz com o Senhor em nome de Jesus. Ah, mas eu estou passando na rua, a pessoa está me xingando. Aí você pode dizer como o Jó disse a respeito da sua mulher. A pessoa é louca. A pessoa é louca. Ela está me ofendendo e eu não dei motivo para ela. Você não precisa ir lá tirar satisfação. Tem uma frase de uma irmã aqui da igreja que ela usa muitas vezes, e eu acho uma frase muito forte, muito interessante. E ela disse, numa situação de família, que ela foi insultada, tal, eu perguntei como ela estava, o que ela estava fazendo. Ela falou, pastor, eu tirei a minha mão. Olha, anota essa frase. Eu tirei a minha mão. Porque se eu pôr a minha mão, não há espaço para a mão de Deus. Eu tirei a minha mão para que Deus me defenda. Isso é bênção, irmão. Uma das características de Jesus é que Jesus é o nosso advogado. Não tem uma música que canta advogado fiel, tal? Você crê nisso? Então, para que você vai ficar se defendendo se você tem um advogado que é melhor que você? É melhor você deixar quem entende. Ele entende de justiça. Ele entende da verdade. Agora, o problema é se o que a pessoa está te insultando for verdade. Se a pessoa está dizendo que você é mal pagador, e você é. Se a pessoa está dizendo que você é fofoqueiro, e você é. Se a pessoa está te chamando de vagabundo, de preguiçoso, e você é. Aí complica. Mas se o insulto não é verdade, por que você vai perder seu tempo? Como uma louca aquela pessoa fala. Eu não sou isso. Deus conhece o meu coração. Querido, você não tem o que elogiar aquela pessoa? Se cale. Já que eu não tenho o que falar bem, também não vou falar mal. Jamais respondamos a palavras chulas do mundo. Ah, mas é impossível saber como que eu vou agir diante de uma situação. É impossível saber. Uma pessoa que mexeu com meu filho, com a minha filha, uma pessoa que mexeu com a minha esposa, com o meu marido, uma pessoa que ralou meu carro, eu não sei como eu vou reagir na hora. Como não, irmão? Quem que controla você? Como é que você não sabe? Você pode até dizer assim, eu não sei como eu vou agir, mas eu sei como Deus vai agir na minha vida. Ele vai calar a minha boca, Ele vai controlar o meu instinto animal, porque a minha vida pertence ao Senhor. Eu não sei como eu vou agir, mas eu sei como Ele agirá na minha vida. É um desafio constante para os homens, para as mulheres, é um desafio constante. Ah, mas escapou, eu soltei um palavrão por escapou. Como assim soltou, irmão? Como que você tem palavrão solto dentro de você, que tem hora que escapa, se perde? E escapou. Se escapou porque estava dentro de você. Limpa o teu interior em nome de Jesus. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, para não pecar com os lábios. Quando eu jogo bola com o Tiago, ele não dá um passe, né? A gente tem que usar termos bíblicos, né, Ricardo? A gente chama a pessoa, né, do quê? De mula de Balaão, de filisteu incircunciso, mas não pode falar palavrão, sim ou não? Infeliz. Mas é um desafio, não é? Sim ou não? Mas a gente precisa lutar contra isso. A gente não pode achar normal. A Bíblia vai dizer, irai-vos e não pequeis. A gente não pode achar normal. Toda vez a gente retruca, toda vez a gente parte para cima, no futebol, no trânsito, na academia, na igreja, na vizinhança, no almoço de família. Quantas famílias rachadas?
vai chegar no Natal, por causa da cerveja, por causa da bebida, já termina o ano todo mundo brigado, porque não tem controle próprio. Queridos, quem manda na nossa língua é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu fiquei nervoso e soltei um palavrão. Não, eu fiquei nervoso e pedi a Deus misericórdia. Eu saí de perto. Saí da quadra e fui lavar a cabeça com água fria, para não pegar aquele infeliz. Na boca de um novo convertido, de um regenerado, de um cristão, de um filho de Deus, não tem palavras torpes. Cadê o glória a Deus, aleluia, irmão? Eu vou dizer de novo. Na boca de um novo convertido, de um regenerado, de um cristão, de um nascido de novo, de um filho de Deus, não tem palavras torpes. E a gente tem que lutar por isso. E falar, Deus, não vai sair da minha boca a palavra suja. Nem que eu tenha que me calar. A gente precisa honrar o nosso Deus com os nossos lábios. Salmo 119, 42. E o que a gente faz? O cara ralou nosso carro, motoqueiro passou, levou nosso retrovisor, pessoa provocou a gente no esporte, é o vizinho, é isso, aquilo outro. O que a gente faz? Salmo 119, 42. Então, saberei responder aos que me insultam, pois confio. Como é que a gente vai responder aos que nos insultam? Com a palavra de Deus. Você crê nisso? Vamos buscar isso. Eu vou dizer de novo, não é fácil para mim. Não é fácil para muitos dos irmãos. Cada um aqui sabe do seu pavio. Tem gente que fala assim, eu tenho pavio curto. Tem outros que vão dizer assim, eu nem tenho pavio. Não é? Mas a gente precisa lutar contra isso. A gente não pode achar que é normal a gente reagir a tudo e a todos. Passa mais um aí. Além das ofensas, além dos insultos, o que Jó também não fez foi ofender. Se o insulto é falta de controle, ofensa é uma atitude maligna, irmão. Ofender uma pessoa é uma atitude maligna. E tem gente que ofende o outro por causa da cor da pele, do cabelo, ofende o outro porque é mais simples, porque tem uma profissão que ganha menos, ofende o outro porque está mendicando na rua. Querido, você é maligno se você faz isso. Se você distrata alguém, você não quer dar dinheiro para o flanelinha que quer cuidar do seu carro, você não é obrigado a dar dinheiro, sim ou não? Mas você não precisa ofender a pessoa. Você não precisa distratar a pessoa. Fala, amiga, eu não quero. Amiga, eu não quero que você mexa, eu não quero que você passe o pano, eu não quero. Eu não quero. Você não precisa ofender a pessoa. Xingar ela disso, daquilo. Menosprezar a pessoa. Isso não é papel de gente crente em Cristo Jesus. Jesus foi ofendido. E Jesus foi ofendido em tudo que era sorte de palavrão, da época dele. É sério. O texto bíblico não carrega, só cita palavras de ofensa. Mas o que são palavras de ofensa? O texto vai dizer que são injúrias. O texto vai dizer que são palavras pervertidas. Então são os palavrões. Então, Jesus foi xingado de palavrões da época dele. E olha aqui que Pedro vai dizer. Não paguem mal com mal, nem ofensa por ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras. Respondam com palavras. Mas a pessoa me mandou tomar naquele lugar, xingou minha mãe e tal. Isso é o que ela tem para dar. É o que ela tem. E o que nós temos? Nós temos bênção para dar em nome de Jesus. Cada um dá o que tem. A pessoa só tem aquilo para oferecer a mim e a você. Nós temos bênção. Nós temos palavras de vida eterna. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Eu vou dizer de novo. Não paguem ofensa com ofensa. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. A gente foi chamado para quê então? Para ser? Para ser? Não, irmão. Vou dizer, nem ofensa com ofensa. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Para quê? Para ser ofendido. É o que o texto sugere. A gente vai ser ofendido. Porque ofenderam o nosso mestre. E a palavra de Deus vai dizer, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, perseguirão a nós. As pessoas não tinham motivo para ofender Jesus e ofendiam. E vamos ser sinceros,
Muitas vezes as pessoas têm motivo para nos ofender. A mim tem, a você também. Se Jesus foi ofendido e não retrucou, nós somos chamados para sermos bênção, a fim de receber bênção por herança. Quem ofende, presta atenção. Quem responde ofensa por ofensa, recebe a herança da ofensa. Quem responde ofensa por bênção, recebe a bênção por herança. Se você é daqueles que ofendem, cuidado. Você vai receber a herança dos ofensores. Como eu e você reagimos aos conflitos humanos, sociais, profissionais, familiares? Como será que reagimos diante de uma traição de um amigo, de um colega de trabalho, de um namorado ou namorada, de um cônjuge, de um filho, de uma filha, ao abandono? Como a gente reage no meio de uma situação de dor? A pessoa tropica no negócio, dá uma bica no dedinho e já sai um palavrão. De novo, é aquilo que está cheio no nosso coração. Nós precisamos cuidar dos nossos lábios. Provérbios 19, versículo 11. Provérbios 19, versículo 11. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A Bíblia não diz que o ser humano tem glória, diz que toda a glória é de quem? Mas aqui o texto está dizendo que eu e você temos algo que nos glorifica, tem algo que nos eleva, tem algo que nos dignifica, tem algo que nos honra, tem algo que nos torna maiores. É quando a gente, ao invés de retrucar, a gente perdoa aquele que nos... Como que é a oração do Pai Nosso mesmo? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como Deus vai perdoar as nossas ofensas, quando nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Você tem perdoado aqueles que te ofenderam? Porque se você não perdoou, a notícia complicada para você é que Deus também não tem te perdoado. Queridos, no pior momento, no pior momento da vida, no pico da dor, nós temos 3 personagens na cruz. Mateus 27, 44, por gentileza. Mateus 27, 44. No momento mais difícil da dor, estavam os 3 no mesmo nível. Os 3 furados, os 3 amarrados, os 3 pendurados. Os ladrões que estavam crucificados com ele o insultavam. E nesse mesmo contexto, Jesus dizia assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mesma situação, 3 na cruz, os 3 furados, os 3 machucados, os 3 foram torturados, os 3 estão pendurados, os 3 sabem que vão morrer. Cada um dá o que tem de melhor. 2 insultavam Jesus. Teve um até que se arrependeu depois, no meio do insulto, e vai, de alguma forma, pedir perdão a Deus. Mas Jesus continuava dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso quer dizer que nós seremos trouxa das pessoas? Isso quer dizer que a gente nunca vai reagir quando as coisas estão acontecendo contra nós? Não é isso. Mas tem maneira certa de reagir, sim ou não? Tem maneira bíblica de reagir. 2 textos para a gente encerrar, de como eu e você podemos reagir de maneira bíblica. Atos 23, de 3 a 5. Paulo está preso, já fazia um tempo, foi levado para lá, foi levado para cá. A prisão de Paulo era também, tal qual a de Jesus, era uma prisão falsa, acusações falsas. Então Paulo disse assim: Deus há de ferir você, apontando para o juiz, parede branqueada. Está chamando a pessoa de 2 caras. É isso que Paulo está dizendo: você é 2 caras, você não julga com a verdade.
o que você fala é mentira. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? O sumo sacerdote mandou bater em Paulo. E Paulo está dizendo assim: você é um hipócrita, você é um juiz pilantra, você não é correto, você está sentado numa cadeira de juiz e você não age correto. Paulo se defendeu. Ele não ofendeu, mas se defendeu. Os que estavam ali perguntando a Paulo, disseram, né? Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo vai dizer assim, olha, eu vou até retirar o que eu falei. Eu não vou falar, porque ele é um sumo sacerdote. Mas ele sabe o que ele fez. E Jesus? Como Jesus reagiu diante de uma injustiça? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 22 e 23. Evangelho de João, capítulo 18, 22 a 23. A ofensa é algo maligno porque a gente está agredindo uma pessoa. E às vezes, querido, a agressão da palavra é pior do que um soco. Sim ou não? É muito pior. Por isso que ofender alguém é algo maligno. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Muito parecido com o roteiro de Paulo. É assim que você fala? Jesus lhe respondeu, se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Eu não vou apanhar sem saber pelo quê. Por que você está me agredindo? Eu não sou digno de ser agredido. Por que você está me ofendendo? E a pessoa falando, fala, não, eu quero que você diga. Não adianta você levantar a voz, ficar gritando. Uma pessoa quando ofende começa a gritar, perde os argumentos, né? Começa a falar mais, calma, baixa a bola aí. Por que você está me ofendendo? Eu não vou aceitar essa ofensa. Mas eu não vou retrucar no mesmo nível. Nós não somos chamados para ser superiores às pessoas. Nós não somos chamados para humilhar as pessoas. Mas nós somos chamados para refletir o brilho da glória de Deus. Quando Jesus foi insultado e agredido, ele não aceitou, ele se defendeu, mas ele não reagiu da mesma maneira que os seus ofensores. As nossas palavras são outras, a nossa atitude é outra, o Espírito que habita em nós é outro, em nome de Jesus. Como Jó, ainda preserva a tua integridade? A mulher de Jó estava indignada que diante de tudo que aconteceu, Jó não murmurava, não reclamava, não insultava, não ofendia, não falava palavrões. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó vai dizer não. Os meus lábios não foram criados para maldição, mas foram criados para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Você tem guardado os teus lábios? Tem memória boa, Luquinha? Lembra do juramento dos embaixadores? Guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Esse era um juramento que a gente fazia quando a gente era moleque e precisa ecoar nas nossas mentes e corações. Precisamos guardar os nossos lábios para falar coisas que agradem ao Senhor.